Pastora sempre lúdica, né? Sempre arruma algumas coisas assim para ilustrar, para ficar mais divertido. Isso é um dom. O pastor não tem esse dom, não. Mas para cada um Deus dá um dom, né? É engraçado que no inglês, na língua inglesa, o dom ele é gift. E porque para o português são duas palavras diferentes. Presente, né? Que é o gift americano. Mas para nós tem o dom também. Então são duas palavras diferentes, mas que basicamente significam a mesma coisa nesse contexto. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem um dom de Deus. Deus te deu um presente. O que é que você está fazendo com o seu dom? Tudo na mão de Deus se torna bênção. Você na mão de Deus, você é uma bênção. Amém? Meus irmãos, a ministração de hoje, ela é basicamente uma continuação da ministração da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o jovem rico. E nós observamos naquela ministração que o jovem rico, ao se aproximar de Jesus, ele se aproximou com a mentalidade que nós vemos sendo pregada nas igrejas hoje. Uma mentalidade de receber. As ministrações de hoje em dia, elas estão se tornando cada vez mais antropocêntricas. Onde o homem está no centro. O homem é o centro da mensagem. Porque ele se aproximou, o jovem rico se aproximou de Jesus para buscar aquilo que lhe interessava. Ele queria saber o que era necessário ele fazer para receber a salvação. E nós entendemos que a salvação não pode ser alcançada pelo nosso próprio mérito, pelo nosso esforço. A salvação é dom gratuito de Deus. Diga para o seu irmão, a salvação é dom gratuito de Deus. Significa que a salvação é pela graça. E Jesus tentou ensinar isso para ele, para o jovem rico. O jovem rico ele foi confrontado, porque a pergunta dele foi: o que eu preciso fazer para receber a salvação? E Jesus disse: cumpra os mandamentos. E ele disse: eu já faço isso a minha vida toda. E quando a pessoa se aproxima de Jesus, Jesus ele não enxerga o exterior. Ele enxerga o interior, aquilo que está dentro de nós. Jesus já sabia da real intenção do jovem rico, que era tão somente o presente momento. E ele não estava entendendo que a salvação era sobre a eternidade. Então Jesus faz um desafio para ele. Você está muito preso no presente. Você está muito preso no agora. Você está querendo a vida eterna? Então, venda tudo o que você tem, reparta entre os pobres e me acompanhe. Ao ouvir essa mensagem, aquele jovem rico se entristeceu porque o coração dele estava preso nas coisas da terra. Ele não foi capaz de honrar a Deus. Veja quanto isso é sério. Deus estava de frente dele. Mas ele não honrou a Jesus
fazendo a única coisa que ele não conseguia, que era abrir mão das coisas terrenas, dos bens terrenos a favor do céu. Hoje, infelizmente, ainda está acontecendo dessa forma. Passaram centenas de anos, milhares de anos, e existem pessoas que ainda não entenderam que a palavra de Deus é sobre a eternidade. Eu vejo muitos pregadores hoje em dia que querem cuidar do emocional das pessoas, quer cuidar das coisas terrenas, querem ensinar as pessoas a se relacionarem com outras pessoas. Tudo isso são bons ensinamentos, mas não é a função de um pastor. A função do pastor é a mesma função que Jesus exerceu enquanto ele esteve aqui. Mostrar para você que existe algo maior, melhor, muito mais alto do que nós vemos nesse momento. Jesus falou o tempo todo sobre o reino de Deus. E o reino de Deus está relacionado à eternidade. Jesus disse, larga das coisas terrenas para você estar habilitado para as coisas sobrenaturais, para as coisas do céu. Ele entristeceu o coração e foi embora. Hoje nós vamos conhecer uma outra pessoa que chegou até Jesus com a mesma intenção, para ouvir dele palavras de vida eterna. Mas a atitude desse homem foi completamente diferente. Eu te convido a acompanhar comigo em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Nós vamos falar sobre Zaqueu. Zaqueus, acho que é isso. Zacchaeus? Zacchaeus. Yeah, I think so. Yes. Você provavelmente conhece Zaqueu daquela música, que fez muito sucesso no Brasil. Como Zaqueu, eu quero subir. Não é mais ou menos assim? O mais alto que eu puder. Amém, meus irmãos? Quem encontrou, diga amém. Zaqueu. Nós vamos falar Lucas, capítulo 19, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Todo verso, tá bem. Capítulo 19, verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. So he came down at once and welcomed him gladly. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. All the people that saw this and began to murmur, complain, he has gone to be guest of the sinner. Verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor,
And if I have cheated anybody out of anything, I will pay it back 4 times the amount. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham." E verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. And verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Amém. Feche os seus olhos, curve a cabeça, deixa a sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. E te pedimos que o Senhor venha trazer revelação para nós. Nós precisamos, meu bom Deus, nesta noite, aprender mais de Ti. Nós precisamos de uma unção nova. Precisamos que o Senhor venha a abrir este texto diante de nós. Que nós possamos compreendê-lo em profundidade. E que, acima de tudo, possamos colocar esse texto em prática nas nossas vidas. Nós estamos aqui porque te amamos. E o nosso destino é o céu. Tudo isso te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós precisamos aprender como Zaqueu a agir conforme aquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos entender que existem 2 formas de buscar a Deus. Muitas pessoas buscam a Deus interessadas tão somente nas bênçãos. Mas as pessoas não estão preocupadas com o abençoador. São geralmente aquelas pessoas que buscam a Jesus tão somente por causa do interesse próprio. São aquelas pessoas que querem somente o Salvador. Mas Jesus, ele não é apenas Salvador das nossas vidas. A principal função de Jesus nas nossas vidas tem que ser o senhorio dele sobre nós. Isso significa que tudo que está escrito na palavra é a vontade dele sobre as nossas vidas. Ele deseja que nós façamos segundo o seu modelo. Em diversos momentos, o Senhor deixou escrito para nós: seja santo porque eu sou santo. Isso é porque em Gênesis ficou registrado que nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Imagem e semelhança significa que nós precisamos andar segundo o caráter de Deus. Nós precisamos aprender de uma forma definitiva que Deus não está interessado em pessoas interesseiras. Pessoas que têm um interesse em receber somente. Deus está interessado em pessoas que queiram de fato uma transformação de vida. Diga para o seu irmão dessa forma: você está preparado para ter a sua vida transformada? Essa é uma pergunta que, apesar de simples de ser respondida, porque obviamente todo mundo vai dizer que sim. Mas essa pergunta, ela não pode ser respondida hoje, esta noite. Essa pergunta é respondida todos os dias da nossa caminhada com Cristo. Porque dizer que nós sim vamos ter a nossa vida transformada é muito simples, é muito fácil. Mas o que mostra a transformação são as nossas atitudes todos os dias. Meus irmãos, eu vejo a vida de Zaqueu de uma forma muito interessante. A minha vida, ela tem que se adequar a este tratamento que Zaqueu deu a Jesus.
Zacchaeus treated Jesus. A palavra do Senhor começa dizendo que Jesus, ele estava atravessando a cidade. The word of God, the message starts by saying that Jesus, he was going through the city, passing the city. Todo mundo que sabe o que está fazendo Everyone that knows what they're doing, está trabalhando o tempo todo. they're working all the time. A palavra do Senhor diz The word of God que o says nosso Pai ainda está trabalhando, our Father is still working porque Ele sabe o que precisa because he knows what he needs. ser feito na minha vida e na sua vida. He knows what Nós ainda estamos em tratamento. we're still in treatment. Não existe ninguém perfeito aqui dentro There's dessa no sala. one perfect here. Não é porque eu sou pastor It's not because I'm a pastor que eu sou melhor do que that I'm você. better than you. Não é porque eu sou pastor It's not because I'm a pastor que eu tenho um tratamento that diferenciado. means that I have a different way of Se eu tenho um tratamento diferenciado no sentido de ser mais duro do que o tratamento que é dado a você. Porque Jesus disse que aquele que recebe mais vai ser cobrado mais também. Exigido. Exigido. Vai ser exigido mais. Aquele que muito recebe, muito será cobrado. Então preste atenção. Nós precisamos, nesta noite, procurar Jesus pelos motivos corretos. Zaqueu, a palavra do Senhor diz que ele já era um homem bem-sucedido. E ele já vinha ouvindo falar sobre Jesus. Ele teve interesse em Jesus porque ele ouviu falar sobre Jesus. Um homem que curava os enfermos, dava vista aos cegos. Ele dava audição aos surdos, fazia com que os surdos pudessem ouvir de novo. Os mudos, ele dava a palavra, o poder de voltar a falar. Ele curava os paralíticos. Tem muitas pessoas nos nossos dias hoje que são surdas, são mudas, são cegas e paralíticas, espiritualmente falando. Por que muitas pessoas ouvem esta mesma palavra? Em algumas pessoas essa palavra entra no espírito e transforma completamente a pessoa. Outras pessoas ouvem esta mesma mensagem, mas as suas vidas continuam exatamente iguais. Porque para seguir Jesus, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não existe um evangelho gospel, não é gospel? Evangelho não é gospel? Não existe um evangelho que não te exija um esforço. O evangelho vai te custar alguma coisa. O evangelho, ele vai fazer com que você faça coisas que você não deseja fazer. O evangelho vai te fazer abandonar hábitos ruins que muitas vezes causam prazer em nós. Mas isso é seguir Jesus. Jesus disse: pegue a sua própria cruz e me siga. Não vai ser fácil. Nesta vida você vai passar por tribulações. Mas o que te espera é muito melhor do que você é capaz de sonhar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram e que ainda não subiu ao coração, é o que Deus tem para aqueles que o amam. Quem recebe diz amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Zaqueu já era uma pessoa bem-sucedida, humanamente falando. Mas ele sabia que espiritualmente ele era pobre e pecador. Ele era necessitado da presença de Deus. A palavra do Senhor deixou claro que ele era uma pessoa de baixa estatura. O homem sem Deus não tem nenhuma estatura. É baixo, é pequeno, é falho.
Essa característica de Zaqueu mostra como nós somos de verdade sem Jesus. Nós só nos tornamos pessoas completas quando nós caminhamos com o Senhor. A palavra de Deus diz que caminhar com Jesus é um processo que nos leva a ter a estatura do varão perfeito. Essa estatura do varão perfeito é de forma que nós possamos ser como Jesus é, guardadas as devidas proporções. Nós podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Nós podemos abrir mão das mesmas coisas, dos pecados que Jesus abriu mão, para fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que Zaqueu tentava enxergar Jesus, mas a multidão atrapalhava. Muitas pessoas hoje em dia procuram Jesus. Muitas pessoas vão olhar para a sua vida e vão tentar enxergar Jesus em você. A grande pergunta, a grande questão é se você vai fazer parte dos discípulos ou se você vai fazer parte da multidão. Porque o discípulo sempre vai mostrar o caminho mais próximo até Jesus. Mas a multidão vai tirar a sua atenção. A grande maioria das pessoas são multidão. Não seguem a Jesus e querem atrapalhar você que quer seguir a Jesus. Você tem que separar as pessoas na sua vida. Você tem que se aproximar dos discípulos, as pessoas que vão te levar mais para perto de Deus, e você tem que procurar se afastar da multidão. A multidão faz barulho. E o barulho te atrapalha a prestar atenção na palavra. A multidão, ela confunde os pensamentos. É muita gente falando ao mesmo tempo. Tem muita gente lá fora querendo falar sobre Deus. Existem diversas doutrinas, diversas filosofias. Mas tudo que se fala sobre Jesus e que não inclui a cruz do Calvário na mensagem, é uma mensagem, é uma palavra mentirosa. Se o evangelho que te explicam, que te ensinam, quer apenas te curar um emocional pro agora, é mentiroso, é falho, isso é muito pouco. Isso é coisa de pessoas de baixa estatura, que estão olhando só no horizontal. Mas eu te convido nesta noite a tirar os olhos do horizontal e colocar os seus olhos no vertical, no céu. É para o céu que nós precisamos aprender a olhar. É para o céu que nós estamos nos dirigindo. Então, a partir de hoje, eu profetizo sobre a sua vida que toda palavra de engano que tentar entrar nos seus ouvidos, ela será cancelada na autoridade do nome do Senhor Jesus. O filtro do Espírito Santo, ele está nos seus ouvidos, na sua mente, e vai filtrar toda palavra que, ainda que ela pareça ser uma palavra boa, mas venha com a intenção de te confundir, ela é cancelada e lançada por terra agora em nome de Jesus. Quem crê diz amém, eu recebo. A palavra do Senhor diz também que no verso 4, Zaqueu subiu a um sicômoro a fim de ver Jesus, porque Jesus estava se dirigindo para um caminho onde seria necessário passar em frente àquele sicômoro. Uma outra maneira de chamar a palavra sicômoro é figueira brava. É uma palavra... Isso. Figueira, ela dá frutos.
Dá um, sycamore fig tree gives fruit. ela dá um fruto que se chama figo. Gives fruits that are called fig. Mas o figo desta figueira é um figo diferente. Tree is different. É um figo cuja qualidade é inferior aos demais. It's a fig which the quality is inferior compared to the others. O fruto da figueira brava ou do sicômoro, The fruit of this tree, ele é comestível, they can be eaten. mas o sabor dele não é agradável. It doesn't taste good. O fruto é pequeno, The fruit is small. ele é ácido, It's acid. e o fruto ele também é uma palavra que vai ser difícil para você, mas eu vou traduzir. Ele é adstringente. Me pergunte, pastor, o que significa essa palavra adstringente? Adstringente significa, sabe aquele fruto que você coloca na boca, ele aperta a sua boca? Ele dá aquele gosto, você sente os seus lábios, a sua língua, ela sendo apertada. Isso é um fruto adstringente, ressecante. Ele resseca. Tipo gengibre. Ele é ressecante. Banana verde, é isso mesmo. Maçã verde também dá essa sensação. Meus irmãos, esta árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus mostra exatamente o tipo de fruto que ele oferecia para o seu povo. A palavra de Deus diz que Zaqueu, ele era um publicano. Publicano era a pessoa do povo judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos injustos dos seus próprios irmãos. Zaqueu era uma pessoa que não era benquista no seu meio. As pessoas evitavam a pessoa de Zaqueu. Ninguém queria se relacionar com Zaqueu. Então, quando Zaqueu procura a árvore de figueira brava ou sicômoro para subir, ele está, na verdade, mostrando o fruto que ele tinha para oferecer para as pessoas antes de Jesus. É exatamente como nós éramos antes de encontrarmos Jesus. Por melhor que nós pensávamos que fôssemos, sem Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos como trapo de imundície. Um pano sujo. Um pano muito sujo. Porque de nós mesmos nós não temos nada de bom a oferecer. Nós só começamos a frutificar e gerar frutos doces quando nós estamos na presença de Deus. Mas veja bem, você pode me dizer assim: mas pastor, eu conheço muitas pessoas de outras religiões que são pessoas boníssimas. Mas veja bem, aqui não é com relação a pessoa e pessoa. Aqui o relacionamento que importa é entre Deus e homem e o homem e Deus. E Deus, ao olhar para nós mesmos, a nossa bondade, por melhor que nós sejamos, não significa nada para Deus. Veja bem, mais uma vez, salvação é pela graça. E graça significa favor imerecido. Significa que não é por aquilo que eu faço pelo próximo, mas por aquilo que Jesus fez por mim e por você. Sem Jesus, todos os nossos frutos bons, eles não servem para absolutamente nada. Porém, uma pessoa que é salva por Jesus Cristo, ela naturalmente começa a dar frutos bons. Ainda que os frutos anteriormente fossem ruins, os frutos passam a ser agradáveis. Zaqueu, ele estava nessa árvore e a estrutura de Zaqueu era uma estrutura ruim. Ninguém olha para si mesmo e diz que é uma pessoa má. Zaqueu, por mais mal que ele causasse às pessoas, ele não se via como uma pessoa má.
Porque ele estava cumprindo ordens. Because he was doing what people from above were Mas supposed to todo o povo de Zaqueu, do. But all the community over there near Zacchaeus, quando Zaqueu passava, amaldiçoava Zaqueu. Zacchaeus was passing through, they would curse him Porque ele estava trabalhando para o inimigo. because he was working for the enemy. A palavra do Senhor no verso 10 diz que Jesus God says in verse 10, chegou, olhou para cima naquela árvore e viu a pessoa de Zaqueu. looked up and he saw the person of Zacchaeus. E ele disse, desce depressa, He said, come down quick, porque eu quero passar hoje because today I want to stay. na tua casa. A palavra do Senhor diz que quando o jovem rico procurou The Jesus, word of God says when the rich young man was looking for Jesus, o nome dele nem ficou registrado na Bíblia. his name wasn't even registered in the Bible. Ele procurou Jesus. He was looking for Jesus. Mas no caso de Zaqueu foi But diferente. in the case of Zacchaeus, it was different. Além do nome dele ter ficado registrado na His Bíblia, name is here in the Bible. foi Jesus que olhou para It cima, was Jesus that looked up, identificou Zaqueu, saw that it was Zacchaeus. e ninguém tinha contado para Jesus o nome de Zaqueu. No one told Jesus his Ninguém name. precisou contar o seu nome para No one Jesus. needed to tell Zacchaeus' name to Porque Jesus olhou para você Because Jesus, he looked e já up disse, and he said, ei, Simone, hey, Simone, eu quero ter um negócio I contigo. wanna have something with Ei, you. Maria, eu quero ter um negócio contigo. Something with you. Ei, Andy, eu quero ter um negócio I wanna have contigo. something with you. Eu quero ter um negócio I contigo. wanna have something with you. Preste atenção. O Senhor Jesus conhece o seu Jesus, he nome. knows your name. O Senhor Jesus conhece o seu rosto. Jesus, he knows Jesus your face. conhece as suas necessidades, He conhece a knows sua your família. needs, he knows your family. Por isso é que o seu nome está escrito no livro da vida. Quem crê nisso, diga amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Algumas pessoas procuram Jesus, People, they look for Jesus. mas por procurar pelo motivo errado, They look for him in the wrong o nome é simplesmente esquecido. way. Mas as pessoas que procuram Jesus com a motivação People certa, that look for Jesus with the right motivation, o nome passa a ser escrito no livro da they vida. are written in the Diga para a pessoa que está do seu lado, o seu nome está escrito no livro da Your vida. neighbor, your name is written in the O seu nome está escrito is written. no livro da vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Interessante que quando a pessoa conhece Jesus e sabe quem ele é, The person knows who Jesus e sabe o is, que ele pode proporcionar, know what he can give to us. a pessoa não perde tempo. Person doesn't. Zaqueu não perdeu tempo. Zacchaeus didn't waste time. A palavra de Deus diz que ele desceu a toda The pressa word of God says that he went down e recebeu Jesus com alegria. with happiness. Você se lembra antes da sua vida como era sem Jesus? You remember before you met Jesus how your life was. Eu me lembro. Minhas alegrias, My elas happiness, estavam restritas tão somente às coisas do mundo. things here in earth. Para que eu pudesse estar feliz, So for me to be happy, as coisas tinham que estar acontecendo bem na minha vida. things had to be going good. Eu tinha que estar com o trabalho andando bem, com muitos clientes. A lot of clients. Eu precisava estar com muita saúde para estar I had to be feliz. healthy. Eu precisava estar bem com as pessoas. Be happy with other people. Mas quando eu conheci Jesus, When I met Jesus, eu vi que a verdadeira felicidade não está presa nem associada a coisas, it's not stuck to things or people. mas tão somente com o nosso Deus. About our God. Eu sou feliz porque Happy. eu conheço Jesus. Because I know Jesus. Eu sou feliz porque eu tenho uma identidade. Because I have an identity. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei para que Deus me trouxe para esse lugar. Eu sou feliz porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sou feliz porque eu sei que a minha família vai encontrar comigo nesse lugar. Eu sou feliz porque você também está indo para o céu comigo. É isso que me dá felicidade hoje em dia. Porque eu sei quem eu sou. Porque eu tenho uma identidade em Cristo. Se apresse, porque Jesus tem algo contigo. Se apresse, porque Jesus quer te fazer ainda mais feliz do que você já foi até aqui. Quem recebe, diga amém. Agora, olha a influência da multidão mais uma vez. A multidão atrapalhava Zaqueu em enxergar a Jesus. Ele teve que se virar para conseguir ver Jesus de uma maneira mais clara. Mas essa mesma multidão, ao ver Jesus tratando Zaqueu dessa forma,
O verso 7 diz que todos que viram isto, esse tratamento entre Jesus e Zaqueu, murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedaria com um homem pecador. So verse 7 says, all the people saw this and began to complain. Amado, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. A salvação, ela é individual. Salvation is individual. A salvação é individual. Salvation is individual. O que significa isso, pastor? What does that mean, pastor? É entre eu e Deus. Between me and God. É entre Deus e mim. Between God and me. Ninguém mais. No one else. Tem muita gente hoje na igreja There's a lot of people in church nowadays se preocupando muito mais com o pecado alheio about sinning other people's do que sins com a sua própria postura, o seu próprio pecado diante de Deus. upon God. Tem muito mais gente cuidando da minha vida There's a lot more people taking do que care eu, of my do que business eu mesmo. from me. Tem muito mais gente preocupada com a minha vida People worried about my life. do que eu mesmo. Tem muito mais pessoas preocupadas com a sua vida, com o que você está fazendo ou deixando de fazer, com quem você está andando ou deixando de andar, do que você mesmo. Mas eu quero te lembrar, pare de se preocupar com as outras pessoas e comece a olhar para si mesmo. A salvação, ela é individual. Veja bem, não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho um ministério, que os meus filhos têm que ter um ministério também. Cada um de nós, Deus chamou para alguma coisa diferente. Para que Deus te chamou? Eu sei que Deus te chamou para alguma coisa. Eu sei que Deus quer te levar para o céu. Mas para que Deus te chamou? O que você está fazendo nesse lugar? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para salvar outras pessoas. Não tenha vergonha de Jesus. Se for o caso, suba numa figueira brava, mas chama a atenção do Rei dos Reis. Deus tem algo. As pessoas murmuravam. E geralmente quem murmura, quem se preocupa com o pecado alheio, ela continua ácida, ela continua sendo um fruto pequeno, ela continua sendo um fruto ressecante na boca de Deus. Agora abaixa a sua cabeça e olha para esse furinho que tem aqui na sua barriga. Cuida do seu pecado. Cuida da sua vida espiritual. É isso que vai fazer diferença quando Jesus voltar. Quem crê nessa palavra, diga amém. O seu compromisso é com você mesmo, com a sua própria salvação. O seu compromisso é com você mesmo, com a sua própria salvação. Amém? Verso 8. Na conversa que Jesus estava tendo, a palavra de Deus não dá detalhes daquela conversa em especial. Mas todos os detalhes que você precisa para saber sobre Deus está aqui. Todos os detalhes sobre salvação estão aqui. Mas naquela conversa, nós não temos os detalhes do que foi dito. Eu sei que em determinado momento, Zaqueu se levantou e disse para o Senhor Jesus: Senhor, eu resolvo devolver aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha um coração transformado por Jesus. Lembra do jovem rico? Aquele que batia no peito e dizia: eu sou bonzão. Eu já cumpro todas essas leis. Eu estou preparado para ir para o céu. Ele pensou que ia escutar de Jesus: você está salvo, está tudo bem. E Jesus colocou ele em xeque, contra a parede. Você é o bonzão? Então vende tudo que você tem
Dá aos pobres. Give it to the poor. E Zaqueu já se adiantou a essa situação. Went forward. Senhor, todas essas palavras que o Senhor está dizendo All the words that you're saying, fizeram sentido para mim. Eu quero mudar minha vida hoje. and I want to change my life today. Não é amanhã. It's not tomorrow. Faço um compromisso com o Senhor. I'm gonna have an alliance with you. Eu vou devolver I'm gonna give aquilo que eu tirei das pessoas indevidamente e aqueles que foram roubados por mim, and the ones that were eu vou restituir 4 vezes mais. I'll give them 4 times more from what I took. O que você precisa So what do you have? entregar hoje no altar do So what Senhor do you have to give back to the altar? para que você possa ser reconhecido So por you Jesus? can be recognized. Porque essa atitude chamou a atenção de Jesus de tal forma This act really got Jesus' attention. que Jesus declarou naquele exato momento: He declared in that moment, teve salvação aqui hoje. there is salvation here today. Teve salvação aqui Today hoje. salvation has come to Aquele this que house. roubava, olha o que Jesus disse. Aquele que roubava, Jesus said the one that used to steal. está escrito na lei que o ladrão não vai entrar nas portas do céu. Para os- Para os ladrões não há salvação. Mas este que roubava, não rouba mais. Houve salvação neste lugar. Jesus está dizendo para mim e para você: qual é o pecado que precisa ser abandonado? Vou repetir mais uma vez. Não estou aqui para cuidar do seu emocional. Eu não sou coach. Eu estou aqui para te ajudar a levantar a sua cabeça para o céu, te mostrar o lugar aonde que você vai morar. Veja bem, eu não estou preocupado com 80, 90 anos de vida sua aqui na terra. Eu estou preocupado, assim como Jesus também está, é com a eternidade. Aonde você vai optar, aonde você vai escolher passar a sua eternidade. É a pergunta que Jesus tem para mim e para você essa noite. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero te ajudar. Amém. Se é para Jesus, pode fazer o melhor que isso. Aleluia. Se você chegar para mim com um problema emocional, eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Se você chegar com qualquer tipo de dificuldade, você pode contar comigo. Não me entenda mal. Mas quando você estiver em pecado, quando você estiver em erro, quando você estiver fazendo algo que vai te atrapalhar a ir para o céu, eu vou ser o seu pastor. Não vou ficar preocupado se você vai ficar chateado comigo, porque a sua chateação é passageira. Mas o céu ou o inferno são eternos. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Vou repetir. A minha preocupação é te ver no céu. Se eu não puder te ajudar com alguma questão terrena, eu posso te indicar alguém que pode te ajudar. A minha função aqui e o meu acordo com você é te mostrar a porta do céu. E deixa eu te repetir aquilo que Jesus disse. A porta é apertada. É um de cada vez. Significando que a salvação, mais uma vez, ela é individual. É um de cada vez. Quando você estiver diante do Rei dos Reis, eu não vou poder estar lá com você. Mas Jesus vai estar. Aleluia. Jesus vai estar lá com você. E na palavra ele deixou escrito que ele é advogado. Ele vai se colocar entre você e o seu acusador. Agora a questão é, quando Deus olhar para o seu rosto, ele vai encontrar o rosto de Jesus no lugar do seu? Ou ele vai encontrar o rosto do diabo? A grande comissão Church ainda prega sobre pecado, ainda prega sobre arrependimento, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou, mas já está batendo as portas, já está pertinho. Glória a Deus. E Jesus termina aqui de uma forma maravilhosa. Ele está dizendo, houve salvação nessa casa. Este também é filho de Abraão. Ele está dizendo, esse também é filho de Deus. Você também é filho de Deus.
Os seus filhos são filhos de Deus. A sua casa pertence ao Senhor. Se coloque de pé. E Jesus Cristo, ele termina, ele arremata, dando uma mensagem para a multidão. Ô, Gabriel, pode apagar as luzes, por gentileza? Jesus termina dizendo assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em diversos momentos, Jesus dizia assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava mandando a mensagem lá para a multidão. Verso 7. Aqueles que murmuravam por ver Jesus entrando na casa de um pecador. Jesus não veio para curar nenhum problema terreno das pessoas. Pastor, mas muitas vezes ele fez isso. Claro, mas antes ele sempre dizia assim, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Não, você não entendeu. Mais importante do que cuidar dos seus problemas terrenos é cuidar da sua salvação. Porque para entrar no céu, os nossos pecados têm que estar perdoados. Agora eu quero que você procure uma pessoa para pegar na mão dela ou abraçar, homem com homem, mulher com mulher, de preferência, para você orar junto com essa pessoa. Porque houve salvação nesta casa, esta noite. Mais uma vez. Eu quero que você procure outra pessoa, não é de sempre não. Vamos separar esse casalzinho aí, ó. Juju, Aloma, Rafael, lá o Andy, ou se não... Andy pode ficar lá com o Zé, o Andy está tocando. Deixa o Andy aí. E eu quero que você olhe para o rosto dessa pessoa que está do seu lado. Rafael também fala inglês, né? Vai traduzindo aí para ajudar o Zé, tá? Por favor. Diga para ela assim, eu vou te ver no céu comigo. Aleluia. Profetiza, voz de profeta, eu vou te ver no céu comigo, Andy. I'm gonna see you on heaven with me. Amém? Gabriel, eu vou te ver no céu comigo, Gabriel. Cadê? Levanta aí, Gabriel. Aí, ó, fica aí que você já vai mudar de música para mim, hein? Fique esperto aí, hein? Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Meu irmão, por mais que você talvez não entenda essa palavra hoje, mas sem Jesus, nós estamos como cegos. Ainda que nós estejamos vendo, nós não vemos as questões espirituais. Sem Jesus, nós somos como surdos. Nós ouvimos com os nossos ouvidos naturais, mas não ouvimos as questões espirituais. Jesus fez com que você pudesse voltar a ouvir. Você era um paralítico sem Jesus. Mas agora com Jesus você pode caminhar de novo. Você pode caminhar em direção aonde? Para o céu. Quero que você comece a orar por essa pessoa que está do seu lado.